Fábio, esta deve ser a semana decisiva, né, para a instalação ou não da Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga supostos desvios de recursos do Ministério da Educação. Isso porque desistências foram registradas ao longo do fim de semana. Como é que está? A oposição vai ter força mesmo para manter, para instaurar essa CPI, Fábio? Pois é, de sexta-feira a ontem, né? Sexta-feira foi o dia em que o líder da oposição, ali, o senador Randolfo Rodrigues, anunciou que tinha conseguido as 27 assinaturas necessárias, que é um terço do Senado, né? 27 assinaturas necessárias para abrir, para instalar essa comissão. De lá para cá houve 3 desistências, né? Um senador do PDT e 2 do Podemos. Mas, segundo o Randolfo Rodrigues, não há essa intenção de desistir, não. O governo vem operando de forma pesada, né, tentando desmobilizar e conseguindo, justamente com o argumento, a justificativa de que estamos no período eleitoral, então não seria bom, essa investigação não teria uma imparcialidade, ela seria contaminada por essa questão eleitoral. Nenhuma CPI tem, né? Vale a gente ressaltar isso. Há um componente político e sempre judicial, há, porque né? assim, tem um fato que envolve, assim, a oposição vai e tem interesse em investigar a situação e vice-versa. E é importante ressaltar que uma CPI ela não é terminativa, ou seja, é o levantamento de informações que são repassadas à polícia, ao Ministério Público, Exatamente. entre outros órgãos que já poderiam estar fazendo investigações, independentemente de CPI ou não. É importante que esses órgãos se posicionem também de uma forma mais incisiva diante dessas denúncias, porque nós estamos falando de denúncias extremamente graves, denúncias de que pastores eram influentes dentro do ministério a ponto de determinar aonde os recursos públicos seriam investidos ou não. E mais que isso, né, havia cobrança de propina, segundo denúncia de alguns dos prefeitos que não receberam essas verbas. Então, é uma coisa que é ainda mais grave, né? E aí, falando sobre o Amazonas, dos 3 senadores do Amazonas aqui, apenas um assinou esse pedido de CPI, que foi o senador Omar Aziz. Os outros 2, Plínio Valério e Eduardo Braga, não. Eduardo Braga não deu justificativa, não quis falar com ninguém sobre o porquê não ter assinado. Já o Plínio Valério disse que não assinou porque ele tem um pedido de CPI anterior e que esse atual estaria furando a fila, né, que seria essa CPI das ONGs. Ele disse que não tem nada contra, mas que só vai assinar quando ele tiver as assinaturas necessárias para abrir a CPI dele, que é a CPI das ONGs. Agora, nesse contexto, o pedido de CPI tramitar, é necessário que ele seja aceito pela presidência da Casa, né? Nesse momento político, existe alguma indicação do presidente em relação se ele vai acolher ou não? Já existe algum tipo de avaliação, até do próprio governo nesse sentido, Fábio? Ainda não há uma luz sobre isso exatamente, né? Porque o que aconteceu da CPI da Covid? Havia o número de assinaturas necessárias, isso foi levado ao presidente, houve um apelo, mas foi preciso os autores recorrerem à justiça para que ela fosse efetivamente instalada. Então, pode ser que isso volte a ocorrer nesse contexto, né? Isso depende muito de se eles vão primeiro conseguir as 27 assinaturas necessárias. A partir daí, sim, eles podem fazer essa pressão política em cima do presidente, ou, e se não obtiverem sucesso, ainda tem essa via de tentar conseguir lá pelo Supremo a efetivação dessa comissão. Entre as pessoas que não assinaram, me chama a atenção o senador Eduardo Braga não ter assinado, levando em consideração o próprio posicionamento dele extremamente crítico ao governo federal durante a CPI da pandemia, né? Pois é, né? Até agora não deu nenhum indicativo. Foi procurado por diversos jornalistas, não se manifestou nas redes sociais, diferente do Plínio, que tem uma justificativa, pelo menos tentou se justificar, né? Agora, na CPI da Covid, tinha ali um elemento, o Amazonas, o interesse em relação à interferência ou às consequências políticas nesse pleito que o senador teria interesse naquela CPI, talvez nessa não seja tão interessante para ele. Agora, Fábio, voltar num assunto, inclusive, que a Adriane suscitou aqui, em relação à investigação. Como está isso? A Procuradoria-Geral já abriu uma investigação, a Polícia Federal já está investigando, já existe no âmbito da Polícia ou da Justiça uma investigação em relação a esse fato específico lá do MEC? Sim, há um inquérito da PF, né, que foi autorizado pelo Supremo Federal, mas diferente de uma CPI, as coisas da polícia só são apresentadas assim que eles
há uma robusteza maior, né? Há os elementos que possam ser mostrados a público. Já a CPI é aquilo que a gente já conhece, né? Dentro da comissão você vai ouvir todo mundo, isso vai ser transmitido ao vivo, então há essa diferença. Quando o inquérito é uma coisa mais fechada, mais dentro dali da polícia, que só vai ser divulgada ao fim da investigação. Já a CPI não, né? O transcorrer dela é de público, todo mundo pode ver, então há mais holofote sobre ela. Faltam quantas assinaturas? Faltam 3. Ele já assinaturas. tinha as 27, né? Na sexta-feira, quando anunciou, o Randolfo Rodrigues. E de lá para cá, 2 senadores do Podemos retiraram a assinatura e ontem um senador do PDT do Maranhão também retirou. Então, faltam 3. Bom, bora ver. Vamos ver como é que esse cabo de guerra continua aí. Quem vai vencer, se a oposição ou se o governo. São 81, né, senadores, então tem bastante gente para preencher ainda esses 3 votos que estão faltando. Gostou do vídeo? Vem ver mais no nosso canal. Não esqueça de se inscrever e ativar as notificações.